Bom dia, pessoal. Walker por aqui. Sabadão com bastante sol. Veja só, nós tivemos há um tempo os anticoncepcionais falsos, que as pessoas tomavam acreditando que estavam protegidas e na verdade era falso o remédio. Nós tivemos soda cáustica no leite, uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora a questão do metanol nas bebidas alcoólicas. Estamos tendo, né? Estamos passando por isso, né? Creatinas, toda hora dizendo que são falsas, que as pessoas compram acreditando que vão estar melhorando sua qualidade, sua reposição muscular, ajudando na suplementação alimentar, e na verdade está comprando falso. Nós tivemos, né, o evento de Brumadinho, onde um acidente é mal de falar, né, irresponsabilidade da empresa que cuidava daquilo lá, provocou a morte de pessoas, destruiu o meio ambiente, destruiu casas. Creatina que as pessoas compram, achando que está comprando uma suplementação alimentar para cuidar da sua reposição muscular, da sua saúde, melhorar a sua saúde, e aí é falsa. Nós temos pastores que a pessoa vai procurar a igreja, entrar na religião, cuidar da sua parte espiritual, mas esses pastores vão para palanque político para defender golpista, para promover movimento político. Em vez de cuidar da questão espiritual, esses pastores vão fazer discursos golpistas. Em vez de pastores que vão cuidar da questão espiritual da sua comunidade, eles querem se enriquecer, cuidar dos seus interesses próprios. Deputados que querem aprovar, e aprovaram, né? Felizmente o Senado derrubou por causa da manifestação forte da sociedade, querem aprovar PEC da bandidagem para se blindarem contra a justiça, para que a justiça não pegue eles quando estiver praticando crime. Tem uma série de questões que deixa as pessoas vulneráveis. O que significa isso? Significa, gente, isso é a prática da proposta da direita neoliberal, que é o tal do Estado mínimo, um Estado que não fiscaliza. É isso. Essa é a questão. Não tem essa história de Estado mínimo. O Estado precisa ser forte, fiscalizar aqueles que estão comercializando produto, que estão estabelecendo igrejas, que estão praticando atividade mineral, né? Extração. O Estado precisa fiscalizar em qualquer área. O Estado precisa ser forte e fiscalizar essas atividades para proteger a população do ponto de vista se ela não está sendo enganada nas transações bancárias, se ela não está sendo enganada quando está praticando a sua atividade espiritual, se ela não está sendo enganada quando ela está comprando um remédio, e até uma bebida, se ela sai para um bar, vai tomar uma bebida, se ela não está sendo enganada, se ela não está comprando azeite falso. Antes era o tal dizia que era extra virgem, mas depois descobriram que não tinha nada de extra virgem, né? Aí eles obrigaram a colocar tipo extra virgem, ou seja, é azeite tipo otário, né? Mais ou menos assim, na verdade, infelizmente. Então esse é o capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem, onde eles pedem um Estado mínimo. Eles não querem um Estado que fiscalize, eles não querem um Estado presente. O discurso da direita é que tem que ter Estado mínimo, que o Estado não intervenha nos negócios. Por que eles não querem que intervenham nos negócios? Porque se o mercado intervir, eles não vão poder praticar esse tipo de coisa.
É preciso ter Estado forte que fiscaliza a atividade comercial, a atividade empresarial, que não deixa a população à mercê de golpistas que ficam enganando as pessoas, seja no comércio, seja na questão espiritual, seja na questão esportiva ou qualquer outra. Tem essa questão das bets, por exemplo, aí, que explora as pessoas, deixa pessoas empobrecidas. Tudo isso tem que ser regulado, tudo. Essas grandes empresas de tecnologia, as big techs, precisam ser reguladas. A sociedade só vai ser protegida se tiver um Estado forte. Por isso que a ideia da direita é dividir o povo, para dizer que povo de direita, povo de esquerda, o povo é um só. Trabalhadores que estão ou que estiveram praticando atos do interesse da direita são trabalhadores utilizados como massa de manobra. O trabalhador é uma parte mais frágil na relação do capital e Estado. O Estado fica entre o capital e o trabalho para que organize a relação. O trabalhador, ele é o hipossuficiente, ou seja, ele é a parte mais fraca da relação do capital e do trabalho. Nós precisamos que o capital, que o empresário, sim, desenvolva seus negócios, ganhe dinheiro, mas é preciso ter responsabilidade com a saúde do consumidor, com a vida do trabalhador, para que tudo funcione bem. Não é só ganhar dinheiro sem regulação, não. Portanto, gente, você que é trabalhador, você que é povo, e eu estou falando para mais de 90% da população brasileira, do ponto de vista estatístico, claro, né? Não estou atingindo essas pessoas, mas quando eu falo trabalhador, é mais de 90% da população brasileira, quase 100%. Portanto, é importante a gente cair fora do discurso da direita, de que está o Estado mínimo. O Estado precisa ser regulado. Claro que nós temos que estar numa democracia, mas é uma democracia social, não uma democracia liberal, uma democracia de direita, uma democracia que tudo é permitido, mas na hora que chamam eles para prestarem contas, não querem prestar contas, querem se esconder sob o manto de deputados, querem se esconder sobre atividades que são praticadas, por exemplo, colocando dinheiro fora do país para não ser investigado. Nós não podemos aceitar isso. O povo trabalhador representa a maioria da sociedade brasileira e precisa ser protegida. Tem que fazer suas escolhas, é claro, em que vai trabalhar, como vai trabalhar, se quer empreender. A liberdade é importante, por isso uma democracia, mas uma democracia socialista, uma democracia social que atenda às pessoas. Atenda no sentido de protegê-la da liberdade, mas também da proteção. Cobrar daqueles que querem explorar o povo e proteger. Por isso que a saúde tem que ser pública, a segurança tem que ser pública, a educação tem que ser pública. Você não pode permitir que uma pessoa que tem um plano de saúde vá no hospital para tratar de uma coisa simples e a pessoa seja internada na UTI só para gerar negócios. Tem que saber se há necessidade mesmo. Por isso precisa ser fiscalizado. Você não pode permitir que, por exemplo, a pessoa quer economizar, criar uma pequena reserva para poder se proteger no futuro, vai fazer um investimento e os golpistas enganem essa pessoa. É preciso ter a Comissão de Valores Imobiliários que fiscaliza isso, precisa estar atuante. O Banco Central precisa estar atuante. A Polícia Federal precisa estar atuante. Então, meus amigos, o povo precisa ser esclarecido, parar de cair no golpe dessa história de que
o povo da esquerda no Brasil é comunista, que não sei mais o que é abortista. Isso é tudo papo furado, mentira, para dividir o povo brasileiro. O povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro é gente trabalhadora, honesta, que quer fazer o certo, mas muitas vezes essa maioria é manipulada pela minoria. Malandros que vão usar o nome de Deus para ir para palanque, malandros que vão dizer que vai defender o povo trabalhador e vai para palanque. Por isso que nós precisamos ter esclarecimento do ponto de vista da educação, do desenvolvimento do discurso da sociedade em relação à política, a participação popular, para as pessoas saberem do que se trata. Nessa última manifestação que nós tivemos em setembro, o povo revelou que tem força. Por isso a PEC da bandidagem foi barrada. Por isso a anistia não passou. Por isso teve a votação do projeto da isenção do imposto de renda até R$5.000 aprovada na Câmara dos Deputados. Se não fosse a manifestação popular, não teria acontecido. O povo tem força. Por isso o povo tem que se reunir, dialogar, discutir política, participar e não se orientar por malandros da política. Não é aceitável essa história de Estado mínimo. O Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser democrático, republicano, respeitar os nossos direitos individuais, mas também respeitar os direitos coletivos. Os direitos coletivos precisam se sobrepor aos direitos individuais quando eles são sobrepesados. Às vezes um sobrepõe ao outro, acontece, mas isso vai ser dirimido quando a gente tem uma justiça forte, boa, democrática. Não a justiça para meia dúzia, né? O judiciário também precisa ser repensado, né? Melhor servir ao povo. O judiciário, o executivo, o legislativo, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E no municipal que não tem judiciário, a parte do legislativo e executivo também tem que ser fiscalizado, repensado, com participação popular. Então, gente, não caia nessa história de Estado mínimo, do papo furado da direita. Tudo isso que está acontecendo, dessas coisas de falsificação de bebida, já aconteceu e vem acontecendo com outros itens, até do ponto de vista da questão da alimentação básica, como foi o caso do leite, o caso dos remédios, da prestação de plano de saúde, inclusive na prestação espiritual, né? Ou você não acredita que esses pastores que vão para palanque fazer discurso político, golpistas, estão mais interessados em ganhos pessoais do que no interessado na questão espiritual do povo. Então é isso, gente. Os meus vídeos são sem produção, eu acredito no conteúdo que eu entrego para fazer desse lugar o meu caixote, onde eu subo para falar nessa ágora e dar minha opinião sobre a política e chamando a atenção para que as pessoas procurem se esclarecer do ponto de vista da política, porque é fundamental. Todas as decisões políticas afetam a sociedade, por isso a sociedade precisa participar. A política é muito importante para estar entregue só para um pouquinho de gente, só para uma meia dúzia de pessoas decidirem. O povo precisa participar das decisões. Um abraço.